Vamos com a nossa entrevista no dia de hoje. Ao vivo, eu converso com o vereador do PMDB, Tiago Dalsasso, que inicialmente cumprimenta os nossos ouvintes. Vereador, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube e, em especial, os neutrentinos que nos acompanham. Vereador, o senhor usou a tribuna nessa última segunda-feira falando sobre a cobrança da taxa do lixo, até de um processo que o senhor já abriu, né? E nós vamos comentar sobre isso. Mas antes da gente falar do seu pronunciamento da Câmara, vereador, e também sobre esse processo que o senhor já abriu, né, contra essa cobrança da taxa do lixo, e o senhor vai explicar o porquê. Eu sei que no passado recente o senhor ganhou um processo também, abriu um processo contra a administração municipal. Eu gostaria primeiro que o senhor falasse desse processo, que eu sei que o senhor ganhou também até então aquele processo no passado. Que processo foi esse? Bom, Hércules, no ano passado, acredito que a maioria não se lembra, nós tivemos um projeto na Câmara de Vereadores que era para a criação de 2 cargos comissionados de assessor especial de gabinete. Esse projeto chegou às 5 horas da tarde, de uma segunda-feira, e foi votado na mesma segunda-feira, às 8 horas da noite. Esse projeto, naquela ocasião, não respeitou em nada a lei orgânica e o regimento interno. Até foi tema de matérias aqui na rádio e nos demais meios de comunicação. Naquela ocasião, o vereador Tiago também entrou com processo. Não é o primeiro processo que o Tiago está fazendo agora. Eu fiz um ano passado, no qual a Justiça entendeu os questionamentos que eu levantei, junto com o vereador Edo, que me apoiou naquela situação, e nos deu uma liminar que suspendia o efeito daquela lei, 2.643, se não me falha a memória. Então, nós tivemos um questionamento naquela ocasião, levantamos e tivemos ganho de causa. Depois que a Justiça suspendeu o efeito daquela lei, o Executivo encaminhou um novo projeto para a Câmara de Vereadores, criando 2 vagas, aumentando 2 vagas de assessor administrativo. Na justificativa daquele projeto, naquela ocasião, o Executivo colocou que era para atender o projeto Qualifica, aquelas 2 meninas que vieram fazer esse projeto em Nova Trento. Até ali tudo bem. Mas, em pesquisas no portal da transparência, nós da oposição descobrimos que essas meninas já estavam ocupando os cargos de assessores administrativos antes deste projeto ir para a Câmara. Então, se elas já estavam trabalhando como assessor administrativo, o porquê você fazer um cargo aumentando 2 vagas para elas mesmas? Se elas já estavam empregadas. Então, naquela ocasião, eu levantei toda essa questão e o Executivo retirou o projeto da Câmara. Não foi nem a votação. Então, por que o Tiago está falando isso? A função principal do vereador é fiscalizar. E o que o Tiago tem feito? Fiscalizar a administração pública. O Tiago lá atrás fiscalizou. Como não conseguiu resultado dentro do município, levou à justiça e teve aquele ganho de causa. Sim. Então, a gente está fazendo isso porque a gente acredita que é o certo. Não é para fazer o caos. Não. É buscando a justiça, pautado no que está na lei e no que a gente acredita. Ok. Agora, vereador, nessa última segunda-feira, na tribuna da Câmara, o senhor usou a tribuna e falou sobre essa questão da taxa do lixo. O senhor falou recentemente que abriu um processo e abriu já o processo contra essa cobrança. Então vamos falar um pouquinho desse processo. O prefeito Jean também já cedeu uma entrevista colocando a posição do poder público sobre essa questão. Como é que o vereador vê isto e sobre esse processo, como é que está o andamento? Então, Hércules, primeiro eu já quero passar o número desse processo, né, dessa ação popular, é o 0300 415 45.2018.8.24.0062. Foi protocolado na tarde desta segunda-feira. A gente pode dizer que esse sistema ele é uma cobragem por metro quadrado da sua residência. O vereador não questiona esse modelo. Na verdade, a gente sabe que esse modelo o Supremo Tribunal Federal permite, mas eu confesso de que não julgo o mais correto. E foi isso que eu falei e levantei. O prefeito ele se posicionou como se ele tivesse feito uma descoberta desse modelo. Ele diz que é o modelo mais justo e mais eficiente. Tudo bem, mas eu lembro que ele está há 5 anos como prefeito.
Por que ele não fez antes da eleição? E digamos que o modelo é tão óbvio, né? Mas ele frisou com frequência que a boa parte dos municípios da Grande Florianópolis adota esse sistema, mas não são todos os municípios. Então, o porquê que os outros municípios também não adotam? Porque eles não o fazem. Se fosse assim tão surpreendente, todos estariam fazendo, né? Digamos que na sua entrevista ele não falou o principal motivo da cobrança. Ele não disse o porquê. Ele disse que está cumprindo o que a lei determina, de que se ele não fizesse essa cobrança, não, esse aumento, ele estaria enfrentando um processo da justiça. Mas na mesma entrevista, ele falou que 3 municípios da Grande Florianópolis não cobram taxa nenhuma de lixo. Esses municípios que não cobram a taxa de lixo, vamos excluir Biguaçu, que tem o aterro sanitário, tudo bem. Mas os outros 2 municípios que não cobram taxa nenhuma de lixo, os prefeitos já não estariam presos se essa lei fosse verídica? Se tivesse obrigação de dar logo um aumento dessa magnitude? Então também fica o questionamento. A gente pode dizer de que virou moda nessa administração, não tem dinheiro para botar mais gente para trabalhar na prefeitura? Vamos taxar impostos e taxas no povo, vamos aumentar. Então, o que a gente faz? Tira do contribuinte, busca resolver alguma coisa. Então, é isso que nós estamos questionando, de não entender. Porque esses 3 municípios, então nós vamos falar assim, Nova Trento ele diz que tem uma despesa de R$800 mil por ano, com a cobrança da taxa de lixo. Se nós dividirmos, vai dar R$66 mil por mês. Dá em torno de R$2.200 por dia na cobrança da taxa, com os gastos com o lixo. Mas aí eu questiono, não é um valor um pouco exagerado esse tanto para um município do nosso tamanho, em que o lixo passa, digamos que em muitas regiões uma vez? Se nós pegarmos o exemplo do Ribeirão Frederico, passa uma vez a cada 15 dias a recolha. Então, a gente acredita que talvez tenha alguma coisa de equivocado. Também foi falado de que eu só sei criticar, que eu não levei nenhuma sugestão. Mas eu quero lembrar a todos de que o ano passado nós recebemos na Câmara um projeto de lei que construía o Código Tributário. Naquela ocasião, entendemos que era para juntar todas as leis desse setor e todos os vereadores aprovaram. Na semana seguinte, e poucos dias depois, chegou na Câmara de Vereadores já o projeto da taxa de lixo. O prefeito não convidou o vereador Tiago, não convidou o vereador Edo, a vereadora Cristina, não convidou os vereadores para irem até a prefeitura, para levarem o povo, para a gente discutir a taxa de lixo. Não. Apenas mandou o projeto para a prefeitura, como faz, e esperou ser aprovado, pois eles têm a maioria. Então, isso que aconteceu. E agora a gente tem uma segunda parte, né, para destacar, que é quanto à cobrança legal da data. O que o vereador Tiago está dizendo é que na lei e na jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina e do Tribunal do Rio Grande do Sul, que são 2 modelos que a gente pegou, o fato gerador é o primeiro dia do ano. Logo, você tem que respeitar esse fato gerador, como quando a taxa é anual. A taxa de lixo Nova Trento é uma taxa anual. Então, o fato gerador dela é o primeiro dia do ano, e não o dia que vence, o dia que você tem que pagar. Não é o dia 10 de abril, é o dia 1º de janeiro. Essa é a questão que tem um entendimento na justiça e que eu trouxe para Nova Trento questionando. A gente pode dizer de que o porquê que o Tiago disse para o contribuinte não pagar. O Tiago disse para o contribuinte não pagar porque a justiça, nesses casos, se pronuncia rápido. A justiça vai se pronunciar antes do dia 10 de abril, eu tenho certeza. Então, o que acontece? Se o Tiago estiver certo e a justiça se pronunciar antes do 10 de abril, o Tiago vai evitar um transtorno de que a prefeitura tenha que reembolsar a maioria da população. Caso a justiça dê favorável à prefeitura, ainda vamos ter alguns dias para pagar e o povo vai poder pagar o carnê normalmente. Então, a gente está pensando já lá na frente em evitar um transtorno, mas também não sendo irresponsável de prejudicar a população com o desconto.
Até porque, se a justiça for favorável ao vereador Tiago, a população não vai ser penalizada, pois a justiça vai determinar que a prefeitura refaça e dê um prazo maior com o desconto da cota única. Então, o vereador Tiago sempre frisa muito forte. A preocupação do Tiago é com o povo de Nova Trento, é com a população. Não se pensou na população carente, na população que tem pouca renda, quando se fez esse aumento, assim, muito grande. Por que então não fazer o aumento pautado na inflação? Pois o ano passado a prefeitura não deu a reposição salarial aos funcionários. Então, como o funcionário que não recebeu a reposição salarial vai pagar uma taxa tão grande do lixo? Então, pelo que eu estou entendendo, vereador, o senhor tem dois questionamentos que o senhor é contra. O primeiro, então, seria o aumento da taxa, da cobrança da taxa, o valor, dinheiro a mais, e também a data. É isso que o vereador está questionando. A data da cobrança também. Isso, Zé. Primeiro, o valor. Podemos dizer que não tem problema a alteração do modelo da cobrança, mas o aumento exagerado numa vez só. Tem casos que chegou a 100%, tem casos que chegou a 200% o aumento, ou até mais. Então, o porquê você não planeja, então, que nos próximos 10 anos você vai reduzir esse déficit? Se existe um déficit, você faz um planejamento. A minha gestão é só 4 anos, mas faz um planejamento para o outro prefeito seguir. Então, que nos 10 anos que vem seguindo, você vai dando um aumento todo ano gradativo. E assim você chega lá na frente e você mata esse déficit. Não dá uma pancada de uma vez só na população. E o segundo ponto é a data. Porque pelo meu entendimento e pelo que está na Constituição Federal e as jurisprudências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o fato gerador é 1º de janeiro. Então, para cobrar em 2018, essa lei deveria ter sido feita em agosto, 90 dias antes do dia 1º de janeiro de 2018. Então, como foi feito no final do ano, essa lei entra em vigor esse ano, mas a taxa é cobrada só em 2019. Então, em 2018, a gente ainda estaria cobrando o valor antigo. Esses dois são os questionamentos. O aumento a gente não pode questionar na justiça, mas essa questão da data foi o que a gente questionou. Vereador, eu conversei com algumas pessoas ligadas à administração financeira da prefeitura, isso no dia de ontem, e até fiz um questionamento sobre como é que estava essa questão do pagamento do IPTU, da taxa, se a população realmente estava pagando depois de toda essa polêmica. Foi me colocado que depois de toda essa polêmica levantada, houve uma redução do pagamento, ou seja, as pessoas pararam de pagar esse imposto, o IPTU, e também a cobrança da taxa de lixo, porque os dois são no mesmo carnê. Alguns até estão esperando a decisão da Justiça, se vai dar um ganho de causa para o vereador Tiago, se dá um ganho de causa para a Prefeitura. A verdade é que realmente houve uma diminuição de pessoas indo pagar o imposto até aqui no município, né? A gente sabe que é até o dia 10 para o desconto, tá? Mas a gente sabe que as pessoas pararam de pagar em relação ao ano passado, que foi um montante de dinheiro que entrou rapidamente nos cofres do poder público. O vereador Tiago ainda continua com essa tese, vereador, ou seja, para o contribuinte que não pagou, não pague e espere a decisão da Justiça? Eu sou muito franco, Elvis. Foi o que eu disse em tribuna. Não paguem. Por que eu disse isso? Esperem. A decisão da Justiça vai sair antes do dia 10 de abril. Se o vereador Tiago estiver certo, como eu acredito que eu esteja, a gente vai evitar um transtorno da população ter que voltar à prefeitura buscar um reembolso ou de ter que esperar até o ano que vem, porque esse valor eu não sei se pode ficar em crédito. Então a gente está buscando evitar esse transtorno. Se a Justiça der ganho de causa à prefeitura, a população ainda vai ter alguns dias para pagar com o desconto e a prefeitura vai receber até a data que colocou como prazo. Então, nós não estaremos causando problema algum para a prefeitura e problema algum para o povo. A gente apenas não pode ficar calado e se omitir diante de um fato desse. A gente precisa ter a coragem, sim, de comprar essa briga, de levar à justiça, porque seria muito fácil o vereador Tiago sentar na sua cadeira, pegar o seu salário, votar contra os projetos e depois se calar. Mas não, o vereador Tiago foi eleito pelo povo, ele não vai se calar. No que o vereador Tiago acreditar, ele vai brigar sim. O vereador Tiago pode ganhar? Pode.
Pode perder? Pode, mas pelo menos o vereador Tiago não deixou de fazer. O vereador Tiago está fazendo seu papel, que é fiscalizar e brigar pelo que ele acredita correto. É muito fácil falar que o vereador Tiago quer causar o caos, porque é cômodo você tampar o sol com a peneira. Você tenta bater no vereador Tiago para que ele se cale. Mas o vereador Tiago diz, podem bater à vontade, que o vereador Tiago não vai se calar. Tendo ganho de causa, tudo bem. Perdeu a causa, não tem problema nenhum. O ano que vem, ou esse ano, vai aparecer outro projeto polêmico como esse, com questionamentos? Pode aparecer. O vereador Tiago vai se calar se perder esse? Não. Vai levar à justiça novamente. Se o vereador Tiago ganha esse, vai levar à justiça novamente. Porque o que eu acredito? Nós estamos aí para defender o povo. O povo nos colocou. Se nós não defendermos o povo e levantarmos as questões e irmos atrás no que nós acreditamos, o que adianta nós sermos vereadores? Não adianta de nada. Então, esse é o trabalho do vereador Tiago e é isso que o vereador Tiago vem fazendo, defendendo a população no que acredita. O vereador Tiago não inventou toda essa história. O vereador Tiago pegou jurisprudências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É impossível que esses desembargadores não conheçam a lei e tenham dado uma decisão favorável ao que o vereador Tiago está pedindo em outras situações, para dizer que o vereador Tiago não tem embasamento nenhum, de que o vereador Tiago não estudou e está fazendo caos. Não, o vereador Tiago se baseou bastante antes de se pronunciar e de falar o que acredita. A juíza da comarca de São João Batista, a doutora Maria Augusta Tridapari, é a juíza que vai dar um parecer, né, vereador, sobre esse caso? Parece que sim. Você acredita que a justiça vai dar um parecer antes, então, do dia 10, que é o prazo final para o desconto, é isso? Pelo que a gente conhece dessas questões jurídicas, nesses casos, a tendência é que saia uma liminar e que essa liminar saia antes do dia 10. Entendi. Então, a gente acredita que saia semana que vem, aproximadamente semana que vem. E eu digo que se essa decisão, por acaso, não sair até o dia 6, 7 de abril, o vereador Tiago vai voltar à rádio e vai dizer, não saiu a decisão ainda. Por favor, vocês paguem para aproveitar o desconto, que depois com a decisão a gente vai saber se teve ganho de causa ou não, se a gente vai ser reembolsado ou não. Então, o vereador Tiago está fazendo seu papel e não tem medo disso. Pode ter isso, a justiça normalmente se pronuncia rapidamente nessas questões, então a gente acredita que seja antes. Eu não sei se é a Maria Augusta, a doutora Maria Augusta ou não, mas eu tenho plena confiança na justiça e de que eles farão o correto. Então, até a saída da decisão da justiça, então, como o desconto é até o dia 10, o vereador ainda, então, continua mantendo a posição, contribuinte que não pagou, espere até uma próxima entrevista do vereador ou até a decisão da própria justiça, então, né, vereador? Isso, Hércules, exatamente. Em primeiro lugar, a gente não pode lesar o povo. Sim. Então, eu peço que esperem até a decisão da justiça. E se a decisão da justiça não sair até perto do vencimento, o próprio vereador vai vir a público e dizer, povo, não saiu ainda. Por favor, vamos pagar para aproveitar o desconto, para não correr riscos. E depois a gente vê o que a justiça vai determinar. Vereador Tiago, já estou em cima do horário. Algo mais a colocar no dia de hoje? Não, seria isso, Hércules. Eu te agradeço muito pelo espaço, a Rádio Clube, que sempre está conosco, e quero desejar a todos uma boa semana. Obrigado. Esse é o vereador Tiago Dalsasso, falando sobre essa questão da cobrança da taxa de lixo. O vereador, então, tem dois questionamentos, e ele é contra essa questão do aumento da cobrança da taxa, o valor, e também a data, que segundo o vereador, essa data poderia ser colocada sim, ser aprovada pela Câmara, né, mas que fosse cobrado a partir de 2019, de acordo com o entendimento que o vereador tem sobre leis que foram aplicadas também em outros municípios.